Olá, amigos, amigas. O professor Legene falando. Vamos hoje para a nossa última aula, encerrando o curso de Vida e Obra de Friedrich Engels. E vou dar uma série de recados aqui, aí eu vou terminar, então, a aula que começou semana passada. Eu estou fazendo a síntese, a resenha deste que eu considero o principal livro de Engels, né? Eu quero dizer para vocês que é o nosso último encontro. Eu só tenho a agradecer. São, entre canais e páginas, são 7 que transmitem simultaneamente, e posteriormente a DCM-TV e a TV 247, elas reproduzem. Aí dá 20, 30, 40 mil pessoas que assistem, né, o Engels, como assistiram Marx e Lenin. Eu fiz junto Marx e Lenin, eu não separei, né? Eu tinha prometido para vocês que semana que vem começaria um novo curso, Vida e Obra do camarada Joseph Stalin, odiado pela burguesia e por uma parte das pessoas que se dizem de esquerda, né? Eu mandei fazer até um card, eu não sei se vou conseguir colocar na tela aqui, mas eu decidi que eu não tenho pique para colocar, para engatar uma marcha, uma quarta marcha, e eu mandei e começar um novo curso logo em seguida. Eu ainda, dos 8 livros que Stalin teve traduzido no Brasil, português do Brasil, eu só localizei 4, né? Eu conheço todos eles, tenho a lista, li tudo na juventude, mas eu tenho que ler de novo. E biografia do Stalin, eu tenho só uma, e não é a melhor, né? Então, eu ainda estou adquirindo, tem 1.200 páginas, ainda estou adquirindo outras 2 ou 3 para estar melhor embasado, né? Então, eu decidi adiar o início do curso. É uma fase muito atribulada no Brasil e no mundo, especialmente no mundo. Eu tenho sido muito requisitado para falar sobre a guerra na Ucrânia, né? E estou também muito concentrado lá na Ucrânia, né? Então, o que nós vamos fazer às quartas-feiras? Toda quarta-feira, às 18 horas, eu estarei aqui com vocês. Mas aí nós vamos, então, selecionar um assunto, um tema, e eu vou discorrer sobre esse tema durante 1 hora. Então, vocês não vão ficar sem atividade. Quem quiser continuar acompanhando, eu peço desculpas, caiu um raio aqui, acabou a energia. Eu tenho um no-break que segura tudo, mas o problema é que desligou o modem. Ele deve estar reiniciando e, por enquanto, eu continuo aqui pelo celular. A hora que voltar... Bom, eu tinha para dizer também que encaminhei para o YouTube uma proposta de criar as categorias de membros, né?
Os canais têm membros, as pessoas podem ajudar os donos dos canais, os diretores, as equipes, né? Eu quero dizer para vocês que eu não preciso dessas contribuições para a minha sobrevivência pessoal, mas preciso muito da ajuda e do apoio para eu publicar mais livros. E eu quero mostrar para vocês os 2 livros que eu estou terminando, né? Um vai ser do... Deixa eu ver se voltou aqui. Um vai ser do Engels. Vou ver se consigo colocar a capa na tela. Aqui. Então, esse aí está quase pronto, mas vai ainda um tempo. Por quê? Ele está escrito inteirinho. Esse aí vai ficar maior que o do Lenin. Ele deve ficar com 480 páginas, 500. Tem muita coisa pronta, mas eu estou relendo. Eu nunca faço com a primeira leitura, eu escrevo, mas eu faço uma segunda leitura. Aí vou inserindo notas explicativas, né? Então, agora, o outro livro que eu estou terminando, por isso que quem for ficar membro para ajudar, não é tanto o canal, mas para ajudar a eu publicar livros, né? Esse, atualidades, esse está pronto. Já está com o prefácio, quem já fez o prefácio, muito bonito, muito bem feito, é o meu amigo, o professor Maringoni, da Federal da ABC. Né? Já fiz a apresentação. Está faltando um capítulo que é a guerra na Ucrânia, que já está metade escrito, mas toda hora eu vou modificando. Livro não é revista, não é jornal. A velocidade de livro é muito menor. Então, eu vou ter que dar uma... Olha, eu vou escrever até aqui, depois vou dizer perspectivas, que poderia errar, como poderia acertar. Esse livro vai ficar com 640 páginas. É uma fortuna um livro desse. Então, eu vou fazer a campanha de pré-vendas. Assim que eu mandar para revisão, aí eu já não mexo mais nada. Aí o livro já está em que eu chamo de produção industrial. Revisão, diagramação gráfica, né? Então, a hora que eu mandar para a revisão, eu estou pensando em abrir uma campanha de pré-vendas. Dar um desconto aí de 10% para quem comprar e falar que vai ter que esperar aí uns 45 dias para receber. Bom, então essas notícias que eu queria dar para vocês. Sobre o Pix, eu abri um Pix para também quem quiser fazer contribuição, é nesse espírito. Vai o dinheiro para o canal, para mim, mas ele está sendo depositado num fundo pessoal que é para pagar a edição do livro, né? O meu Pix é meu e-mail. Este meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail, eu administro uma lista, chama Debate Internacionalista, no Google Groups. Quem quiser receber notícias de geopolítica mundial traduzidas, então eu participo dessa equipe de tradutores, antigo isso, né? Eu estou nisso aí já tem desde 2010, então já estão 12 anos que eu ajudo e que eu difundo os artigos. Então, quem tem interesse, é só mandar um e-mail e falar, me inclua na lista. Tem 200 pessoas na lista. Outra coisa é o meu Zap. Eu tenho 5.000 Zap. As pessoas recebem muita coisa que eu faço, que eu escrevo, os links das minhas entrevistas, né? Quem quiser receber,
manda um oi para mim, né, e eu salvo. Eu espero que você tenha um nome lá no celular para eu poder salvar com o seu nome, né? Porque tem gente que manda oi, aí você vai ver lá o nome, tem um coraçãozinho. Aí eu tenho que perguntar, olha, como que é seu nome? E a última coisa assim de recados é o chat, super chat que fala, né? Também quem quiser contribuir por esse mecanismo, se achar mais fácil e simples. Por fim, a promoção dos livros, dos cursos que eu estou dando, né? Então, Marx, esse combo aqui é um combo comprando junto dá 10% de desconto. Mais 15 de frete, sai R$ 90. Você paga em 6 parcelas de 15, né? Vai ter duas obras boas, elas são paradidáticas, né? Elas são inteirinhas ilustradas. E tudo com legenda, né? Todas as imagens, cada um tem 100 imagens. A gente chama esse livro de paradidático. Então, o Marx está na segunda edição, está acabando. Então, na hora que o combo acabar meu estoque de Marx, aí eu vou ver, vou dar a terceira edição. Então, quem quiser, é bom dar uma corrida aí para. Agora vamos então terminar nosso curso, nossa aula, né? E nós paramos aqui nos meus manuscritos na página 7. São 14, o roteiro da aula, né? Bem, então, recapitulando, é um livro que conta a história da origem dos vários tipos de família, mas especialmente o tipo de família sindiásmica para monogâmica, que é a segunda para terceiro modelo de família. Aquele primeiro modelo, né, Polonama, aquele está em desuso, não existe em lugar nenhum, né? E no segundo modelo ainda existe algumas tribos que adotam. Mas o Engels vai explicar que esse modelo de família monogâmica e patriarcal é típico daquele momento da transição da sociedade da comuna primitiva, que tinha um modo comunal de produção, que é o modo comunal, um modo muito simples, rudimentar, né? O arado estava começando a ser utilizado, para o modo de produção escravista, mais desenvolvido, né? Ele é melhor não do ponto de vista moral, não se faz um julgamento moral, mas se faz inegavelmente, o sistema escravista é mais evoluído que o sistema da comuna primitiva, né? E também, né, ele vai mostrar que nesta passagem muda a família, aparecem as classes sociais e, consequentemente, vai aparecer o Estado, que nunca antes tinha existido. A existência das classes do Estado é muito recente. Quando eu abria, né, esta aula num semestre de 4 meses, né? Então, num determinado momento, eu tinha que cumprir o programa e aí classes sociais e Estado faz parte, né? Quando eu começava a aula, eu dizia assim: olha, sempre existiu pobres e ricos e sempre vai existir. Não é isso que toda hora falam? Aí a maioria, não, é isso, não tem jeito, sempre existiu, né? Não, não é verdade que sempre existiu. Aliás, o maior tempo da história desta nossa civilização, que, como diz Raul, 10 mil anos, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Lembra? Acho que só 2.500 anos tem classe, tem Estado. Todos os 7.500 antes, né, a humanidade não conheceu essa figura de classes, explorados e exploradores, um
uma instituição incumbida com o dever de reprimir as pessoas, né? Está um dilúvio aí fora. Qualquer momento vai cair de novo a internet. Aí eu volto no celular. Bom, então, Engels, com base no Morgan, que eu já expliquei na aula passada, mas ele foi muito mais além do Morgan, porque o Morgan só estuda a família. O Engels vai apontar a classe e vai apontar o Estado. Por isso que o nome do livro é esse nome grandão, né? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. A propriedade privada está relacionada com a classe, né? Bom, esse é o resumo. Então, eu vou seguir agora. Em 1917, na União Soviética, não era a União Soviética, era a Rússia, houve a Revolução Socialista, Comunista, Bolchevique, tem muitos nomes, Revolução de Outubro, né? Tentou-se, mas não se conseguiu, alterar o sistema familiar que vinha, né, da sociedade patriarcal anterior, czarismo. A Rússia era semi-feudal, não era um país capitalista desenvolvido ainda, pouca industrialização. Eles tentaram, então, destruir o modelo patriarcal e arcaico de família, né? E o objetivo deveria ser, né, que o Estado assumisse muitos papéis e tarefas antes designadas às mulheres. Então, o Estado prestava assistência para tudo. Creche, logo que a criança, né? Lavanderias coletivas, restaurantes populares para evitar cozinhar em casa, mas não deu certo, né? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque o modo de produção da sociedade advinda daquela revolução, por mais avançada que fosse a revolução, o modo de produção não era o socialista, era ainda o modo de produção capitalista, ou até antes. Então, como materialistas, nós temos que saber que as ideias decorrem da matéria, da base material. Como é que eu vou implantar numa sociedade uma concepção de família muito mais avançada se a base econômica da sociedade não é assim e não permite que seja assim? Então, os comunistas tiveram que dar alguns passos atrás, né? E esse modelo de família mais avançado, mais evoluído, só vai ser conquistado quando nós atingirmos aquela sociedade absolutamente igualitária. Aí sim é como se voltássemos lá para trás, mas com uma sociedade materialmente mais desenvolvida, onde todo mundo fosse igual. Aí pode ser que nós tenhamos condições de voltar, onde todos os filhos sejam criados por todo mundo, não haveria mais a monogamia, né? A propriedade privada. A propriedade privada tem que ser abolida, né? Há um autor que eu gosto muito, que eu estudo muito psicanálise, como estudo outras ciências também, vocês sabem. O nome dele é William Reich. Eu estudei Freud, estudei Jung, depois estudei Reich. Quando eu falo estudei, eu li as principais obras. No caso de Freud, só um livro eu li, que é a interpretação dos sonhos, né? Do Jung, sobre os símbolos e arquétipos, né? Mas o Reich, eu me encantei com ele. O Reich, William Reich, ele é, mais ou menos 1930, não se apegue muito a essas datas, porque, né, a memória já não é. Ele entrou no partido, ele foi discípulo de Freud, rompeu com Freud, e entrou no Partido Comunista da Alemanha, em 30. Ficou 9 anos no partido. Nesses 9 anos, ele produziu, né, as suas principais obras. Acho que são, eu tenho todas, li todas, 7. Acho que são 7. Função do orgasmo, escuta Zé Ninguém, dialética da psicanálise, psicologia de massa do fascismo, função do orgasmo, acho que eu já falei. Mas qual é a obra-prima dele?
revolução sexual. E na minha juventude, jovem comunista, ainda não era maduro do ponto de vista da compreensão do marxismo, eu me encantei com Reich, achando que ele fosse marxista. Por quê? Porque esse livro, Revolução Sexual, prega uma revolução sexual. E ele, num certo momento, dizia: se nós somos comunistas, nós somos pela abolição da propriedade privada. Verdade. Mas por que é que eu devo amar uma só mulher? E esta mulher deve amar um único homem. Precisamos fazer, né, abolir a propriedade privada no campo, né, do amor, da sexualidade. Aí eu me encantei com isso, né? E aí, então, vai surgir uma revolução sexual. Só que a gente vai crescendo, evoluindo, e eu descobri que ele não era marxista. Ele pensava que fosse um marxista, né? Por quê? Não é possível você mudar o modo de família antes de mudar a estrutura da sociedade. Aí está uma posição que nós chamamos de idealista e não materialista. Aí eu abandonei, então, nosso amigo Reich. Mas aprendi muita coisa com ele, né? Como aprendo com todos os autores, né? Nós somos um pouco de tudo que lemos. Pelo menos eu considero assim. Muito do que Engels debateu neste livro sobre a família no século XIX, lembre-se que o livro é de 1884. Né? Quantos anos de lá para cá? 1984, 100 anos. 2004, 2014, 2020, vai fazer 130 anos em 24, né? Então, é um tempo grande do ponto de vista histórico. Quanta coisa mudou, né? No entanto, muito do que ele escreveu ainda está presente nos dias atuais, em pleno século XXI, né? Aí você vê, então, como o cara era um cara, né, mais avançado para a época dele, né? Como todos os comunistas são pessoas com uma visão muito avançada além da sua época, né? É, o centro da base do pensamento materialista é que a produção de quê? De bens e coisas. E a reprodução de quê? De gente, reprodução humana. São fatores decisivos do ponto de vista histórico. Produção e reprodução. Né? Então, hoje, falando assim, parece ser simples, mas naquela época não era. Né? Então, Engels diz, né, abre aspas, aí a frase é dele, a ordem social em que vivem os homens, entendam, quando ele fala homens, ele quer dizer os humanos, né? De determinada época ou em determinado país, está condicionada por duas espécies de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho e pelo tipo de família existente. Então, estas duas coisas são fundamentais para você entender uma determinada época. Já estão me ouvindo? Já, né? Bom, eu já tô me vendo aqui no. Bom, então, estas duas aspectos é muito importante. Eu tinha esquecido na aula de dialética da natureza, que eu acho que foram duas aulas, ou no final do livro
tem um capítulo que eu acabei não comentando, e não vou comentar agora, mas eu iria pedir para você tentar localizar o livro. Aquele capítulo do livro virou um livrinho separado, não é livrinho, livrete. Diminutivo de livro é livrete. Esse é o português clássico, né? Sinete, barrete, né? Então, livrete. O papel do trabalho na transformação de macaco em homem. Isso aí é... falando em macaco, eu esqueci de falar. Eu tinha que falar logo no começo. Eu recebi dos meus amigos, aquele casal que mora na Alemanha, o Frederico e a Alessandra, lembra que eles deram uma aula sobre a casa que Engels nasceu? Estão lembrados, né? Eles me mandaram o Manifesto Comunista na língua de Marx e Engels, no alemão, né? E eu já fui aqui, é claro, no final, né? Meu alemão é absolutamente insuficiente, mas então está aqui a última frase, né? Die Proletarien haben nicht in sich verlieren als ihre Ketten. Sie haben ein Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, Vereinigt euch. Proletários de todos os países unidos, né? É maravilhoso. Então, eu vou estudar alemão só para ler, pelo menos, este livro no original, né? Certa vez eu estudei um pouco de grego, né? Para ver se conseguia ler Aristóteles, Platão e Sócrates no original. Não é fácil. Bom, Engels e Morgan, eles chegam à conclusão semelhante, os dois, né? Quase que se tivessem formulado uma espécie de uma lei geral da sociedade. Que lei seria essa? Veja, é uma ciência social, não é uma ciência exata, mas é uma ciência. E tem suas leis, A lei é o seguinte: o progresso e o desenvolvimento das sociedades coincidem com a ampliação das fontes de existência. Então, cada vez que aquelas sociedades primitivas ampliavam as fontes da sua existência, desenvolviam técnicas de plantio, colheita, invenção do arado, jarro de barro, domesticação dos animais, arco, flecha, lança, né? Tudo isso, né, fazia, então, o progresso das sociedades. Isso é materialismo histórico, né? O conceito original de família vem propriamente dos romanos, né? Quando ele fala romano, é do Império Romano, né? Mais ou menos, acho que 400, 300, 200 antes de Cristo, né? Eu sei quando ele acaba, 476 depois de Cristo, né? Ou da nossa era atual, né? O conceito vem deles. Eles designavam família como sendo um organismo social cujo chefe é o homem, portanto é patriarcal, claro. Ele mantinha sob o seu poder direto a mulher, os filhos e certo número de escravos. E tinha sobre todos eles o direito de vida e o direito de morte, né? Então, este é o conceito original de uma sociedade dividida em classe, foi a primeira delas, chamado escravista. A primeira grande consequência decorrente deste modelo de família é, por certo, e vigora até hoje, a origem do patriarcado, com a imposição da castidade às mulheres e a elaboração de leis que puniam e punem ainda severamente o adultério. Então, a mulher tinha que ser casta, recatada, né, dedicada exclusivamente ao marido, para que houvesse a garantia, né, de que o filho que ela gerasse fosse, de fato,
dele, né? Tem gente que acredita que houve cinto de castidade, né? Aparece em desenho. Isso é uma das muitas mentiras que se contam por aí, né? Bom, temos que entender que esse modelo patriarcal monogâmico ele surge exatamente num período de transição entre a comuna primitiva e a primeira sociedade dividida em classes que a humanidade conheceu, que foi qual? Escravismo, né? Aí surgem as classes, mas por que surgem as classes? Então, o livro dele não tem classes sociais na capa, é família, né? As classes surgem decorrente do desenvolvimento das forças produtivas, do aparecimento da propriedade privada e da modificação do modo de produção comunal, onde existia harmonia na tribo, né? Todo mundo era absolutamente igual, ninguém precisava obrigar o pescador, o caçador para sair e cumprir seu papel, não é? O agricultor, o artesão fazia as coisas, todo mundo tinha suas funções, suas tarefas, né? Então, este modelo, em certo momento, desaparece. Nós vimos um pouco a aula passada, né? A luz está funcionando porque tem um no-break aqui, mas ele dura, acho que 20 minutos. Então, se apagar de vez, vocês considerem a aula encerrada e, como diz na escola, né, matéria dada já, registrada, tá bom? Mas eu estou quase no final, né? Torcer para voltar à luz. Para Engels, a libertação completa das mulheres só ocorrerá em outro tipo de sociedade, né? Onde não existe ou não predomina a propriedade privada dos meios de produção. Não adianta sonhar, como Reich sonhou, em construir este tipo de modelo de família no meio de uma sociedade capitalista, né? Bom, conclusão. Todo o progresso que registramos na produção dos meios de existência determinam o desenvolvimento humano. Progresso, o Marx vai falar, progresso e desenvolvimento das forças produtivas, ele não usa esse termo. E também moldam as relações de matrimônio e os sistemas sociopolíticos. Não é? Então, todo desenvolvimento modifica tudo. Modifica a base econômica, modifica a ideologia, modifica a ética, modifica a estética, modifica tudo. Né? Eu costumo dizer que sou um homem progressista, como comunista todos nós somos, né? Mas em alguns aspectos sou conservador. Né? Então, certos modismos, assim, eu acho que eu já não me adapto muito, né? Por exemplo, não me conformo as pessoas comprarem uma calça já rasgada. Eu, às vezes, brinco com a amiga, oh, você viu, sua calça está rasgada. Não, mas é assim mesmo. Eu comprei rasgado. Né? Essa coisa das tatuagens, né? Ficou há 20, 30 anos atrás, ninguém fazia isso. O uso de tatuagens, piercing ou brinco, era restrito a um público muito pequeno dentro da sociedade. Hoje, eu estou impressionado. Eu pensava que eram só as e os jovens. Parece que a maioria prefere no braço esquerdo, né? Não, eu estou vendo já senhores e senhoras, 40, 45, 50 já, tudo cheio de tatuagem, né? Então, isso é o momento que nós vivemos hoje na sociedade, né? Se isso é sinônimo de desenvolvimento, um dia os estudiosos sociólogos do futuro vão avaliar. Bom, com o aparecimento das classes e com a modificação do modo de produção comunal, surgem, então, escravos e senhores de escravos, proprietários. Surgem proprietários e não proprietários. De quê? De bens, de meios de produção, né?
O arado é o meio de produção. Surgem homens livres e escravos. Surgem explorados e exploradores. Diz Marx no manifesto que sempre houve, então, essa luta, patrícios e plebeus, senhores feudais e servos, burgueses e proletários. Então, isto é a luta de classes. E a história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classes. Então, esta é a principal frase que sintetiza o manifesto do Partido Comunista. Nessa transição do sistema sindiásmico, é aquela que já não havia mais incesto, as relações ainda eram consanguíneas, mas primos e sobrinhos, no mesmo clã, no mesmo grupo, né? Então, a transição do sistema sindiásmico e monogâmico, né, veremos, né, que ocorre também quando dá-se a transição da propriedade que era coletiva dos meios de produção. Todo mundo era dono de tudo, do arado, do vaso de barro, das lanças, das flechas, né? A transição para a propriedade privada, né? Então, também acontece a transição do modelo familiar sindiásmico para monogâmico, né? A família patriarcal e monogâmica vai funcionar como se fosse uma unidade econômica da sociedade. Então, isso faz parte deste projeto de uma sociedade dividida em classes, né? Nesse processo, vai aparecer um conjunto de pessoas, homens, né? Engels usa o termo homens, que não se ocupa do processo de produção das coisas que a comunidade precisa. Comunidade, tribo, clã, gens, o que você quiser. Então, eles não são produtivos, eles não fabricam nada, eles não fazem nada, eles não caçam. Mas eles fazem o quê? A sua única tarefa exclusiva, não é a de guerrear. Os guerreiros da comuna primitiva passam a funcionar como se fosse um exército do novo sistema escravista, né? Bom, mas surge um segundo tipo de pessoas nessa nova sociedade. Aquilo que eu falei na aula passada. Como existiu o excedente de produção, todo mundo estava saciado na tribo e ainda sobrou. Aí, o jarro de barro é importante para acumular, né? Mas não só para acumular para a tribo no futuro, para acumular que alguma coisa você tinha que fazer com aquilo, né? Aí surgiu a ideia. Não era venda ainda, era troca, né? Mas depois foi venda, né? Então, surgiu um novo tipo de pessoas que não produziam também absolutamente nada, e não eram os guerreiros, e ele fazia o quê? Ele cuidava das tarefas exclusivas da troca entre as pessoas. Ele é o intermediário. Ele articulava o produtor com aqueles que precisavam o que o produtor fabricava, né? Aí surge o comerciante. Então, vejo que a sociedade está avançando, está se desenvolvendo, né? Com isso, vemos que começou a surgir riquezas em mercadorias, riquezas em escravos, eles eram propriedade, e riqueza em terras. Tudo isso acumula, né? Bom, o que Marx, mais para frente, quer dizer, na verdade antes, né? O Capital é de 1867, o primeiro volume, né? E esse livro é depois, né? Marx já tinha morrido. Mas no Capital, Marx trata daquilo chamado propriedade fundiária, né? Então, o Engels usa o termo aqui riqueza em terras, Marx usa o termo propriedade fundiária.
Bom, nesse contexto, com esta transição de família, com o aparecimento das classes, vai surgir o Estado. E aí guarda uma relação direta com as classes sociais. Assim, o primeiro Estado a surgir é o Estado escravista. Eu quero ler para vocês aqui na página 191 do livro a melhor e mais científica definição de Estado. E quando eu lecionava Estado, classes, eu colocava umas 15 definições de 15 autores. Mas eu mostrava, ó, esta definição é a mais científica e a superior a todas as outras. Né? Então veja o que Engels diz, 1884. O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. Conclusão, ele surge dentro da sociedade. Tampouco é a realidade da ideia moral, nem a imagem e a realidade da razão, como dizia Hegel. Né? Por isso que Hegel não é considerado um grande dialético, né? Até idealista em alguns aspectos. O Estado é, antes de tudo, um produto da própria sociedade. Quando esta sociedade chega a um determinado grau de desenvolvimento, o Estado, aqui é a melhor parte, é a confissão que esta sociedade se enredou, se enleia, por antagonismos irreconciliáveis agora acabou a